de conhecimento. A taxação de juros. A ação do governo em realizar efetivamente a reforma agrária tira a bandeira de algumas lideranças que estão então reagindo de uma forma errada, equivocada, no sentido de manter essa bandeira. Eu nego peremptoriamente qualquer tipo de contato tido com os senderistas. Eu escutei falar dos senderistas aqui no Brasil, sim. Eles eventualmente quisessem fazer ligação conosco e talvez até gostassem de que nós tivéssemos uma tática mais violenta. Mas como eu já salientei forte ontem, reitero hoje, o movimento do Sem Terra no Brasil é um movimento de pressão social, é um movimento que tem uma estratégia de tradição pacífica e, mesmo sendo agredido, poucas vezes tem reagido de forma violenta. O Partido dos Trabalhadores quer esclarecer essas notícias de um possível envolvimento do grupo guerrilheiro peruano Sendero Luminoso no movimento dos Sem Terra. O partido apresentou um requerimento na Câmara que vai ser encaminhado ao governo. O líder do PT na Câmara, deputado Jacques Wagner, é o nosso convidado aqui no estúdio. Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz Carlos. Deputado, como é que o senhor pretende esclarecer essa, que parece ser uma confusão que está acontecendo aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a reforma agrária é problema social, não é problema de segurança nacional. O ministro Andrade Vieira se coloca mal na questão, fala de incentivo à ocupação de terra. Eu canso de dizer que o problema social é para ser resolvido e não para ficar sendo especulado. A melhor forma que o governo tem é fazer a reforma agrária. As notícias que foram veiculadas, para mim, me parece vontade de alguns que não conseguem virar uma página da história. Semana retrasada, a Câmara dos Deputados votou a lei de indenização à família de presos políticos, de assassinados políticos durante o período do governo militar. Para mim, essa página está concluída, está virada. Voltar a enfocar com informações que dizem plantadas pela SAI ou por ministérios ligados diretamente à área de segurança nacional, coisas do tipo, o Sendero Luminoso tem vinculação aqui. E até a Embaixada Americana estaria... Você agora tocou num assunto que eu considero fundamental. Por isso, o requerimento de informação vai também para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Como é que a Embaixada Americana sabe que 12 senderistas estavam operando dentro do Brasil? Com autorização de quem o governo americano operou dentro de território nacional para investigar isso? São essas coisas que eu entendo que não ajudam a caminhada da democracia que o Brasil começou. Mas, deputado, será que não está havendo mesmo algum tipo de influência externa, já que a gente vê em alguns casos a ação dos Sem Terra ser caso de polícia, com direito a rapto, ameaça de morte, como vimos há pouco no Mato Grosso? Deixa eu te dizer, o Grupo Sendero Luminoso é um grupo guerrilheiro que prega a luta armada como forma de fazer política e de tomada do poder político. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é uma organização do movimento social. A violência aí é uma consequência, em geral, vinda, infelizmente, como aconteceu no caso de Corumbiara, por parte dos aparelhos de repressão. O que eles querem é ocupar, entram, ocupam a terra. Vem uma liminar do juiz, eles saem da terra. Nesse jogo, entra na terra, sai da terra, muitas vezes acontece violência. Mas é violência de quem tem uma enxada na mão, não tem nada a ver com o grupo guerrilheiro. Nós, na semana passada, estivemos com o presidente em exercício, o vice-presidente Marco Maciel, entregamos um roteiro de ações que são necessárias para diminuir a violência no campo. Eu vou insistir e recomendar, inclusive, ao ministro Andrade Vieira, que no lugar de fazer acusações que eu considero absolutamente levianas, era muito melhor que conseguisse mais verba, porque para 96 a verba da agricultura foi cortada à metade, saiu de 5,5% para 2,8%, era melhor que ele brigasse para que seu ministério tivesse mais verba para fazer a reforma agrária. Deputado, a Constituição de 88, ela atrapalha esse processo ou não? É verdade. O que aconteceu era o seguinte, antes de 88, o INCRA, que é encarregado da reforma agrária, ele fazia o quê? Ele identificava um latifúndio improdutivo, ele estabelecia um valor para esse latifúndio e desapropriava essa terra. Se o proprietário não concordasse com o valor da desapropriação, ele entrava em juízo, mas a reforma agrária estava em curso. Hoje é o contrário, depois da Constituição de 88. O INCRA faz todo esse procedimento, mas só pode se emitir na posse depois que fizer o pagamento. Como o proprietário contesta, a questão fica rolando na justiça e o INCRA não pode utilizar para efeitos de reforma agrária essa terra. Então, realmente atrapalha. Deputado Jacques Wagner, a gente agradece a presença do senhor aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia para vocês, eu que agradeço. Depois do intervalo, hoje é o Dia da Árvore e a gente vai conhecer o trabalho do Centro Nacional de Pesquisa de Florestas da Embrapa, em Curitiba.
O Grêmio vence na estreia na Supercopa e os gols do Campeonato Brasileiro. A Previdência Social prorrogou até 29 de setembro o prazo para o recadastramento dos contribuintes individuais. Tem gente que finge não ver que o sigilo bancário é uma arma para proteger alguns poucos brasileiros. Tem gente que fica surdo diante de um sigilo que ajuda a cobertar transações ilegais, frutos inclusive do narcotráfico e do contrabando. Tem gente que prefere se calar diante de um sigilo que ajuda pessoas inescrupulosas a sonegar impostos. O acesso do Fisco Federal às informações sobre movimentações financeiras é uma questão de justiça social. Com isto, o Estado vai poder conhecer aqueles que enganam o fisco e o país. Quem acha que o sigilo bancário deve ficar como está é contra o Brasil e a democracia. Vamos mudar. Esta luta vale uma nação melhor e mais justa. O Nafisco Sindical. 7h21. Hoje, 21 de setembro, é o Dia da Árvore. A grande preocupação de ecologistas e autoridades é o fim das florestas nativas. A repórter Jane Bar conversa agora com a chefe do Centro Nacional de Pesquisas de Florestas da Embrapa, Ieda de Oliveira. Elas estão no Parque Bari. Incentivar o reflorestamento para diminuir a pressão sobre as florestas nativas. Nos últimos 8 anos, praticamente não surgiram novas áreas plantadas. Se não aumentar o reflorestamento, quais podem ser as consequências? Bom, o Brasil já teve um grande programa de incentivo ao reflorestamento que começou na década de 70. Nesse tempo foram plantados alguma coisa em torno de 6 milhões de hectares de florestas. Após 87, com a diminuição dos incentivos, uma área muito pequena está sendo plantada e isso é extremamente preocupante, porque a demanda por produtos florestais é crescente e isso pode trazer uma falta de matéria-prima florestal por volta do ano 2000. Entre o ano 2000 e 2007, prevê-se que nós teremos carência de matéria-prima florestal para os setores de papel e celulose, madeira serrada e energia, por exemplo. E hoje o que pode ser feito como incentivo nessa área? Olha, o uso de tecnologias desenvolvidas pelas instituições de pesquisa, como a Embrapa, programas de incentivos aos produtores com plantio de espécies florestais podem ser boas formas de incentivo e também existem intenções de grupos da área florestal de incentivar o planejamento estratégico do setor florestal, a reativação do projeto Floran, que prevê uma área plantada de 20 milhões de hectares nos próximos anos. Isso tudo pode vir a contribuir para que se diminua esse problema, que com certeza poderá acontecer a partir do ano 2000. Isso também acaba diminuindo o desmatamento no país. Olha, essa é uma das funções da floresta plantada, uma das consequências dos plantios florestais. A diminuição da pressão sobre a floresta nativa, porque, por exemplo, para energia, 1 metro cúbico de madeira plantada pode significar Muito obrigada. De Curitiba, Giane Bar. E a temperatura continua caindo em todo o país. Vamos ver a previsão do tempo para hoje. A massa polar aumenta o frio na região sul e deve gear em toda a parte clara do mapa. Tempo fechado com chuviscos no leste do Paraná e de Santa Catarina. Na área listrada, o céu abre durante o dia. Mínima de -2, máxima de 25 graus. Temperatura baixa e chuva na parte escura do sudeste. Nas áreas listradas, tempo nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 6, máxima de 33 graus. Céu claro com geada agora cedo na parte clara do centro-oeste. No restante da região, tempo nublado com pancadas de chuva. Mínima de 0, máxima de 32 graus. Dia chuvoso e frio nas partes escuras da região norte. No restante da região, tempo instável com pancadas de chuva, principalmente à tarde.
mínima de 10, máxima de 36 graus. Dia quente e seco na maior parte do Nordeste. Sol com muitas nuvens e chuva passageira nas áreas listradas. Mínima de 15, máxima de 38 graus. O Racing da pessoas estão na lista de devedores do SPC. Neste mês, enquanto 3.800 pessoas conseguiram sair da lista negra do SPC, 7.500 novos inadimplentes entraram para a relação. O número de desemprego em Campinas é grande. Você vê que diversos setores, dia a dia, manda gente embora. Esse pessoal que perde o emprego, ele deixa de pagar o comércio, ele não vem liquidar a dívida. Tanta inadimplência está causando um aumento nas consultas às empresas particulares de cadastro e cobrança, para onde são enviados os cheques sem fundos recebidos pelos comerciantes. Esta empresa recebeu 12 mil consultas de comerciantes no último mês. Em 40% dos casos, o consumidor tinha alguma dívida. O setor de cobrança recebe, em média, 2 mil cheques sem fundos por semana. Mas mesmo indo atrás dos inadimplentes, a empresa só consegue fazer com que 10% paguem a dívida. O retorno desses cheques é muito baixo, que realmente está sendo muito difícil receber. Muito difícil mesmo. Veja a seguir, o número de trabalhadores demitidos este ano no estado já chega a quase 100 mil. O saxofonista Roberto Sion toca hoje às 8h30 da noite no auditório da União Cultural Brasil-Estados Unidos, Rua Coronel Oscar Porto, 208, Paraíso, zona sul da capital. De graça. O inverno vai chegar, venha me conhecer. Há um outro fator muito importante que atinge o Brasil e o resto do mundo, que é a modernização das empresas, a automação, a mecanização, o que permite as empresas produzirem mais com menos mão de obra. Provocado pela competitividade. E isso é provocado pela competição internacional. O Brasil não pode ficar fora disso. Se ele ficar fora disso, ele vai produzir um produto mais caro e de qualidade inferior. Então são esses dois fatores que estão determinando essa situação atual. Agora, professor, quantos, digamos assim, 100 mil, esse é o número. Quantos desses 100 mil o senhor acredita que tenham sido demitidos por causa da recessão e quantos tenham sido demitidos por causa desse outro problema que é o enxugamento das empresas? Bem, nós infelizmente não temos pesquisa para dar uma resposta precisa nesse sentido. Uma estimativa. Eu diria que como estimativa, a minha intuição diria que mais ou menos 2/3 deve ser devido a esses fatores circunstanciais de recessão e 1/3 é devido à modernização tecnológica das empresas. Quer dizer, de 60 a 70 mil por causa da recessão e o restante por causa dessa modernização. Exatamente. Agora, o senhor acredita que esses 100 mil, quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, esses 100 mil que foram demitidos, se a economia voltar a reaquecer, deve acontecer isso agora no final do ano, as perspectivas são essas, os 100 mil não vão recuperar o emprego? Infelizmente não, porque pelo menos nessa estimativa, uns 30, 35 mil, eles estão sendo despedidos porque a empresa modernizou e mecanizou. Não vai voltar a contratar? Então eles não vão voltar para os mesmos lugares. Eles poderão eventualmente voltar para outros lugares, para outras posições, mas isso vai depender de alguns remédios a serem aplicados na economia brasileira. O senhor mesmo comentou agora que isso ocorre em todo o mundo, essa questão da competitividade realmente está muito acirrada, as empresas estão enxugando, se adequando aí para o próximo século, etc. Agora, lá fora, o desempregado ele tem uma outra situação. Ele tem uma condição de se qualificar, de se treinar, de se preparar melhor para conseguir um outro emprego, até melhor do que ele tinha. Aqui no Brasil, o problema é muito maior, né? No Brasil, realmente, o problema é muito grave, porque para você recolocar essas pessoas que perdem o emprego devido à modernização tecnológica, você necessita de ter educação, de ter reciclagem, de ter uma reconversão profissional. E isso tudo, no Brasil, nós enfrentamos problemas graves. Só para você ter uma ideia, Boni, você pegar a Coreia, por exemplo. A Coreia é um competidor nosso hoje em confecções, em tecidos, em calçados. E a Coreia, a força de trabalho da Coreia, quem trabalha na Coreia, tem 10 anos de escola ou mais, e boa escola. E a força de trabalho no Brasil tem apenas 3 anos e meio de escola e má escola. Então a diferença é brutal. Na hora de precisar reconverter, reciclar essa mão de obra, quando você vai atuar num nível muito baixo de educação, a tarefa é gigantesca. Professor, o senhor mesmo citou agora esse problema da recessão, juros altos. Nós vamos ver agora uma reportagem que fala sobre 2 setores, têxtil
e calçados. E depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Nós vamos ver então. No comércio, as promoções e facilidades de pagamento não surtem o efeito desejado pelos donos de lojas. Nos últimos 3 meses, as vendas caíram pela metade. Só recentemente é que houve uma pequena recuperação. A indústria também sofre com a recessão. O setor de calçados demitiu só este ano 26 mil trabalhadores. Algumas empresas estão sem caixa até para quitar as indenizações que os funcionários acabam recebendo em produtos. Os empresários reclamam da carga exagerada de impostos na exportação e do aumento dos custos de produção. Segundo eles, este ano a mão de obra subiu 28%, a matéria-prima 15% e as embalagens dobraram de preço. Os empresários dizem que mesmo reduzindo a margem de lucro, não dá para competir no mercado externo. O cliente lá fora, ele já chega com o preço pronto. Ele tem um preço na China, digamos, de 16 dólares. Não tem por que ele pagar 20 no meu calçado. Sem perspectiva de retomar a produção, as indústrias demitem. Esta, que já teve 500 funcionários, hoje mantém apenas este pequeno grupo. No setor têxtil, a situação não é diferente. A Americana, perto de Campinas, vive a pior crise dos últimos 20 anos. Desde janeiro, as fábricas já dispensaram 12 mil pessoas. E para retomar a produção é preciso se livrar dos estoques. Só 20% do que foi produzido para essa estação foram vendidos. Mas, mesmo assim, há algum otimismo. O setor está acreditando porque o povo já se enquadrou dentro do plano real e aquele descontrole que teve o consumidor no seu crediário, ele já está colocando em dia. E próximo ao fim do ano, as festas de Natal, nós acreditamos numa recuperação no mercado, não em níveis do ano passado, mas sim nos níveis nossos atuais. Pois é, professor, tem empresário acreditando que as festas do fim de ano vão recuperar aí o comércio. Mas será que isso é suficiente para levantar esses setores? Eu acho que isso ajuda, mas o Brasil, quem sabe, tem que fazer algumas mudanças mais fortes, principalmente no campo da legislação trabalhista. Numa fase difícil como a nossa, de recessão de vendas, o Brasil poderia fazer o que muitos países já fizeram, de permitir, por exemplo, contratação por prazo determinado, 3, 4, 5 meses, com menos encargos sociais. Ou você poderia ter um sistema onde você, em lugar de despedir o empregado, você colocaria esse empregado em disponibilidade, com menos encargos, com menos salário, mas no momento em que a empresa viesse a reaquecer, ele seria readmitido. Tudo isso, hoje, a nossa legislação impede de fazer. Então, o Brasil poderia, fazendo essas mudanças legais, ele podia ajudar um pouco mais a superar essa fase de recessão. Agora, eu queria apenas concluir dizendo que, tanto num caso do desemprego motivado por automação, como esse motivado por recessão, há um remédio básico que se aplica nos dois casos, que é investir, que é criar mais empresas. Isso é fundamental. Eu queria saber se nós vimos aí setor têxtil e setor de calçados. Na sua maneira de entender, aqui no caso do Estado de São Paulo, quem é que aguenta se essa recessão continuar, quem é que não aguenta? Bem, aí aguenta mais a empresa que tem mais capital, por exemplo, que tem mais recursos, aguenta mais a empresa que está melhor colocada em termos tecnológicos, que pode competir com esse produto que vem de fora. Aguenta mais a empresa que, ao contrário, esteja numa situação particular, digamos, de monopólio, onde não há muito competidor. Essas empresas aguentam mais. Agora, a empresa pequena, a confecção, a fábrica de calçados, que está sofrendo essa competição muito forte, que não tem capital, que não tem condições de manter a sua folha de pagamento, essa vai aguentar pouco e ela tende a despedir mais depressa. Agora, professor, a verdade é que mesmo uma empresa grande, uma indústria de calçados, por exemplo, grande, que tenha capital de giro, mas que não esteja em condições tecnológicas de competir lá fora, e a indústria de calçados depende muito da exportação, ela quebra também. Isso é um impacto muito forte. Os produtos importados, eles chegam aqui com preços muito mais convidativos para o consumidor e outra qualidade, e a defasagem tecnológica ainda é grande em vários setores. E mesmo tendo capital, quando a competição é forte, no caso de tecidos que vêm da Coreia, de sapatos que vêm da China, de cadeados que vêm da China, brinquedos que vêm do Sudeste Asiático, então o diferencial de preço é tão grande que a empresa brasileira, devido a toda essa parafernália tributária, de encargos sociais, de juros, etc., mesmo ela tendo um pouco de capital,
ela acaba quebrando. Para encerrar rapidamente, o senhor acredita que essa taxa de desemprego que já começou, continua ainda aí, mas ela está começando a diminuir? O senhor acredita que vai diminuir ou vai aumentar? Eu acho que essa parte, devido à circunstância, ela tende a diminuir, porque nós estamos vendo aí um afrouxamento já nos juros, no crédito, e isso aí deve diminuir. Mas a outra parte, que é devido à automação, deverá aumentar. Então, o balanço geral é preocupante no Brasil. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco, pelos seus esclarecimentos, e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Não é fácil, muitas vezes, você ter que lidar com... Se você acrescentar uma clara em neve às batatas já cozidas e amassadas. Oi. Oi. Como você está elegante. Que perfume delicioso. É o meu desodorante. Deixa eu ver se eu adivinho. Traz Marchand. Um homem très chique como você só podia estar usando Traz Marchand. E uma mulher très bonita como você tem compromisso para esta noite? Não importa onde você vá, vá de Traz Marchand. Vista cansada é um problema. Um belo dia você percebe que não enxerga mais as coisas. Aí eu passei a usar as lentes Varilux. Foi ótimo. Olha, eu me adaptei totalmente. Elas são tão confortáveis que até esqueço que estou usando. As lentes são multifocais, quer dizer, você tem foco a qualquer distância. É a visão ideal. Varilux, a primeira em lentes multifocais. Bom gosto e bom senso nunca saem de moda. Se você está pensando em reformar ou construir, venha para Cinco Irmãos. Piso Geotoco Extra, vários modelos à vista, R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Ceusa Extra, vários modelos à vista, R$ 9,90 o metro quadrado. Cinco Irmãos, 30 anos ajudando você a construir o seu sonho. Kevin Costner, Dennis Hopper, Gene Tripplehorn. Venha conhecer um mundo diferente de qualquer um jamais visto. Waterworld, O Segredo das Águas. Sexta-feira nos cinemas. O Tribunal de Contas da União denuncia liquidantes de empresas estatais estão atrasando os processos para continuar levando vantagem nos cargos. Só este ano, o orçamento da União reservou cerca de quase R$ 1 bilhão para o pagamento de despesas de empresas já extintas, algumas há mais de 10 anos. A Siderbras, que controlava o sistema siderúrgico nacional, foi fechada em 1990, mas até hoje não foi extinta. A empresa ocupa algumas salas no prédio do Ministério da Indústria e Comércio, em Brasília. Continua com 41 empregados e recebeu do governo neste ano 633 milhões de reais. Declarou despesas que incluem gastos com propaganda. Para fazer o processo de extinção, o liquidante recebe 90% do salário de um ministro, cerca de R$ 7 mil. E hoje de manhã não veio trabalhar. Altos salários, gratificações, diárias e viagens. Essas são algumas das vantagens dos liquidantes enquanto duram os processos de extinção. Segundo o Tribunal de Contas da União, além da Siderbras, outras 9 empresas em processo de liquidação desde 1990 continuam dando prejuízo aos contribuintes. Só neste ano, elas receberam mais de 880 milhões de reais do governo. No Tribunal de Contas da União correm processos de liquidação que já se arrastam há 10 anos, como o da Coalbra, que fabricava álcool. O presidente do tribunal já pediu sem sucesso explicações sobre a demora nos processos, que na iniciativa privada não levariam mais de 6 meses para acabar. Ele está convencido de que muitos atrasos são provocados pelos próprios liquidantes. O tribunal tem feito sucessivas recomendações para que se viabilize, se conclua esse processo, porque ao invés de nós termos liquidantes de empresas e fundações, nós estamos tendo pessoas que são conservantes das empresas, que não termina nunca. Segundo o Ministério da Administração, atualmente existem 8 empresas em processo de liquidação. E de acordo com a Coordenadoria Geral de Liquidação do Ministério, não há irregularidade nesses processos. No mercado financeiro, o dólar comercial está sendo vendido a 0,953 de real, o turismo por 96 centavos e o paralelo por 0,962 de real. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa, 0,85%. Na Bolsa do Rio, baixa de 0,56%.
As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 2,93%. Sábado, 23, é Dia Nacional de Vacinação contra a Raiva, uma doença que não tem cura e que pode ser transmitida ao homem. A meta é vacinar 14 milhões de cachorros e 2,5 milhões de gatos. Segundo dados do Ministério da Saúde, 23 pessoas morreram este ano no Brasil por causa da raiva. O único jeito de evitar a doença é vacinar os animais. Os cães e gatos que vivem na rua estão mais expostos. Pensa que eu penso o que você pensa que eu sou. Isso não faz sentido. Raquel? Ruth? Em 93, Mulheres de Areia chegou para revolucionar mais uma vez com a técnica do chroma key. Glória Pires primeiro gravou como Ruth no cenário original. Em seguida, já como Raquel, ela grava num fundo todo azul com todos os objetos milimetricamente marcados por topógrafos. Depois foi fundir as cenas. O que estava em azul some e a mágica aparece. Tá chique. Vai a alguma festa? Não, vou num baile lá no clube. Já em Cara e Coroa, o encontro de Vivi e Fernanda causa frisson. A técnica usada deixa de lado o chroma key de Mulheres de Areia e parte para uma superprodução via computador gráfico. A gente mascara a região onde uma vai aparecer, insere em cima da outra cena. Primeiro, ele faz essa máscara vermelha sobre o rosto de Fernanda. Abre o quadro com o rosto da dublê. Coloca no centro o rosto da Torlone e sobrepõe numa mágica incrível. Repare que ele demarca um quadro de linhas amarelas onde fará a troca de ação entre a dublê e a atriz. É como se as sósias fossem a cara e coroa da mesma moeda. Depois dessa máxima, tu é grande, mas não é dois, não faz mais sentido, né? História maravilhosa. Eu não posso nem acreditar. É um pouco pelo absurdo. Incrível também é se ligar nos agitos culturais da sua cidade. É a agenda cultural do Video Show. E aí, Miguelito, no Video Show, sua nova grife tá na rua. E é um luxo só. Essas roupas aqui é uma parcela mínima de uma quantidade. Nós temos quase 1 tonelada de roupa assim. Nenhuma roupa dessa é feita especialmente pra gente. Cada uma delas tem uma longa vida de teatro. Passaram nas mãos de muitos atores, muitas atrizes, muitos elencos. Esse aqui é de uma ópera do Teatro Municipal. Além das roupas, a Mir guarda máscaras utilizadas em espetáculos populares. O Tá na Rua trabalha com as coisas vivas do teatro, mesmo que elas pareçam que estão mortas, mas elas estão muito vivas. E às vezes as coisas parecem que estão vivas, estão mortinhas, não é verdade? Para falar um pouco mais sobre o Tá na Rua, volta o comando para o professor de História do Teatro, Pedro Cardoso. O grupo Tá na Rua nasceu da dificuldade de se fazer teatro quando o Brasil viveu a época da censura. O Amir achou que não era mais possível desenvolver o teatro com liberdade dentro das salas fechadas. Então ele foi para a rua, onde ele não podia ser censurado. Então é um grupo que se origina na busca da liberdade de expressão e que por aí continuou o seu caminho desenvolvendo uma estética muito peculiar, muito pessoal e sempre próxima às manifestações culturais, digamos assim, populares. Próximo bloco, fazer televisão.